Eu vou repetir que estou gravando agora também no celular. Então nós vamos tratar hoje de um tema que é bastante importante, não é, para a nossa vida espiritual. Eu intitulei uma reflexão sobre a verdadeira humildade, porque algum filósofo, eu não quero nominar quem foi, mas dizia algo do estilo que a humildade é uma condição de pobreza mental ou de pequenez humana. Bom, vamos falar do nome. O Nietzsche dizia que os cristãos têm uma ética de pobres, de gente fraca, de gente sem fibra. Então, eu não vou gastar tempo com o Nietzsche, ainda que tenha o seu valor romântico, o valor literário. Nós vamos fazer uma reflexão sobre a verdadeira grandeza da humildade. Essa humildade que tem como amparo, veja lá, o próprio Cristo, que nos dá um exemplo enorme. Um Deus que se faz homem, se faz pequeno, vem como criança e vem trilhar o caminho da humildade, fazer-se pequeno. Algum recado está querendo dar para todos nós. Então, não é uma virtude pequena. A humildade foi aquela que tornou o coração de Deus mole, por assim dizer, e olhando a humildade da sua serva, que foi Santa Maria, Nossa Senhora, foi através dela, da sua humildade, que o olhar de Deus permite que todos nós recebamos não só a graça, mas o próprio autor da graça, o Filho de Deus que se faz homem, e fazendo-se homem e morrendo por nós, adquirimos a mais excelente das condições. Nos tornamos filhos de Deus, acima de todos os anjos. A natureza humana, com a graça divina, conseguida com tal e grande Redentor, que foi Jesus Cristo, como rezamos no pregão da Páscoa, nos elevou a tal ponto na intimidade da Trindade, que é um espanto diante de todos os anjos. Como? Mas como pode isso tudo? Com grande alegria ver que Cristo nos conseguiu o mais alto dos céus. Então vamos refletir sobre a importância de vivermos a humildade. E a humildade, nós já podíamos de antemão pensar que ela é a morada da caridade, é a residência do amor de Deus. Sem a humildade, nós espantamos, tiramos, colocamos resistência à entrada daquele que é a humildade por excelência. Se você buscar perto de você aí uma pessoa humilde, muito humilde, extremamente humilde como virtude, não como pusilanimidade, não como uma pequenez de espírito, mas se você encontrar uma pessoa que assim ou seja, humilde de verdade, sabe quem é que está ali? O próprio Deus. Ali está Deus. Está Deus, está a caridade. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Onde está a caridade e o amor, ali está Deus. Vamos pensar um pouco nisso. Não é verdade que nós temos defeitos de fundo, e esse defeito principal, que tem a sua raiz no pecado de origem, pecado original, é o pecado de soberba, o que mais contraria a virtude essencial. E hoje nós temos que pensar, e eu utilizei, enfim, para testar os conhecimentos do nosso querido Gustavo Medina, eu utilizei uma inteligência artificial, né? Não é uma inteligência insubstancial, mas coloquei 3 textos de São José Maria como textos de referência. Coloquei uma guia de palestra antiga que eu tinha, mas que precisava renovar. Pedi uns exemplos fantásticos de vida de... Então, dentro daquele potencial que tive,
impressionante como a gente acaba fazendo coisas até melhores, né? Em termos de produção de um tema, de uma palestra, mas, claro, embasado em coisas seguras, firmes. Então, não estranhar que nós tenhamos defeitos, todos nós temos defeitos. Agora, o reconhecimento das nossas misérias, das nossas falhas, o confessar os nossos pecados, é sinal e característica da humildade. Então, por isso, todos nós temos que pensar: quem é humilde recebe a graça de Deus, porque a verdade, a formulação parece forte, mas Deus se fecha àqueles que são soberbos. Mas não é porque Deus não queira dar a sua graça ou que os frutos da redenção não cheguem a essa pessoa orgulhosa e soberba. Mas é simplesmente a Sagrada Escritura mostra que o soberbo, aquele que está cheio de si, que se basta a si próprio, que se acha o máximo ou a excelência, essa pessoa se fecha em si mesmo na sua subjetividade e se torna impermeável à ação da graça. E todos nós, sem exceção, nascemos com essa tendência. E com o passar da idade, nós vamos acumulando os nossos pecados e nós temos que trabalhar isso na nossa oração, na nossa confissão, na frequência dos sacramentos, para poder avançar ou crescer na vida espiritual. Porque sem a ajuda da graça, não é possível vencer tal inimigo. Então, o convite à humildade. Vamos pensar num convite à humildade. Alguns de vocês já tiveram a experiência de fazer uma visita a Israel e ir lá na Basílica da Natividade. E nós temos ali uma portinha, que é a única porta de entrar nessa basílica. Deve ter 1,20 m, 1,10 m. E qualquer pessoa que for entrar ali tem que abaixar a crista. E ali é a porta da humildade. Ali para entrar, para conhecer onde nasceu Cristo, é preciso fazer-se pequeno. Até graficamente nos ajuda a pensar: homem, que tens de teu que não tenha recebido? Por que te glorias, diz São Paulo? Por que te glorias dessas coisas, dos teus talentos, dos teus feitos, dos teus inventos, das tuas produções científicas, enfim, da tua graça, tudo isso é recebido. Nos vem de Deus. Algum mérito temos graças à redenção de Cristo. Então, é um exemplo enorme de nós partirmos dessa referência. Cristo foi exemplo de humildade. Um convite à humildade. Referência. O próprio Cristo. E ele nos diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aqui vem o ponto. Aprendei de mim. É uma das poucas vezes que diz, Cristo chama a atenção daqueles que estão vindo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos trabalhar essa humildade do homem que reconhece a sua profunda nulidade, a sua profunda dependência até no ser. Se Deus deixasse de pensar em nós, deixaríamos de existir. A nossa existência, não temos existência por virtude própria, mas é Deus que nos dá a existência. Então, humildade que reconhece a sua profunda miséria e a grandeza de Deus. Por isso, quando nós nos aproximamos da Sagrada Eucaristia, quando buscamos a confissão, vamos pensar que nós temos um Deus infinitamente misericordioso que se dá a todos nós e quer nos salvar. Se ele morreu do jeito que morreu, passando todas aquelas dores, enquanto toda a humanidade era dominada pelo demônio e possuindo o pecado, quanto mais nos amará agora,
Se Cristo morreu por nós naquelas condições, e agora que nós fomos redimidos, quanto mais nos ama. Então vamos procurar crescer em humildade. Então, olhando para essa Basílica da Natividade, nós olhamos que ali é a porta. Até graficamente, a ideia é que mesmo um príncipe, um rei, que ali queira visitar o lugar onde Cristo nasceu, no presépio, deve baixar a sua fronte para respeitar a grande virtude que nos abre o coração, a alma, para toda a fonte de graça. A mensagem do amor de Deus chegou a nós por meio desse abatimento, essa diminuição do próprio ser voluntária, porque Cristo quis se fazer homem e ver assim, pequenos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. O seu fardo, o fardo que Cristo faz, é leve. O peso é leve, o fardo, o jugo é suave. Um outro ponto, tirando dessa ideia de que Cristo é a referência, o modelo, caminho, verdade e vida, nós podemos passar para o plano do nosso dia a dia e ver uma grande realidade, que a humildade, vamos tentar gravar esse conceito, porque Santa Teresa definia assim, que a humildade é andar na verdade. E o contrário, o contraponto, a soberba, podemos até, se a humildade é a verdade, nós podemos dizer que a soberba é a verdadeira ilusão. É o máximo da ilusão. O cara se engana totalmente, tem a cor do diabo, a pele do diabo, a soberba. E de fato é isso. O grande pecado induzido por Satanás foi esse, não? O pecado de soberba. E induziram os homens, Adão e Eva, a que pecassem, procurando querer ser iguais a Deus. E a tentação a que não resistiram foi essa. Querer ser mais ou equivalente a Deus, senhores do bem e do mal. A humildade, podemos definir assim, essencialmente, é a verdade, é andar na verdade, nos conhecermos como somos. Deus é todo-poderoso, é infinito, infinitamente sábio, e nós somos limitados. E andar na verdade é reconhecer a nossa condição de criaturas. Somos criados. Portanto, nós não podemos pensar que somos muita coisa. Esse realismo da nossa miséria, da nossa fraqueza, é que nos vai afiançar a possibilidade de adquirir as graças necessárias e convenientes para levar para frente a obra que Deus pôs nas nossas mãos. Cada um de vocês, eu, cada um, todos nós temos uma missão. Ninguém saiu da mão de Deus assim, à toa. Temos que ter esse sentido genuíno, vocacional. Todos nós temos uma vocação, não estamos na Terra, não se sabe para quê, nem qual é a finalidade da vida. Então recebemos tudo gratuitamente. E a soberba, que é o contraponto da humildade, é um vício. É um vício que está ancorado no pecado de origem, que foi um pecado de soberba, e foi uma tentativa de suplantar a Deus. Nós não conseguimos compreender, eu pelo menos, a gente tem fé, mas sabe que esse pecado que entrou na humanidade, e quase que vamos dizer assim, por expansão para todos os homens, todos nós contraímos, por assim dizer, esse vírus da soberba, que nos prejudica tremendamente. Ela orienta tudo para o nosso próprio eu, analisa os acontecimentos numa perspectiva simplesmente subjetiva, egocêntrica. Todas as coisas estão no centro, é como se fosse o umbigo do universo. Todas as coisas parecem que são
muito, enfim, tocam a nossa alma como se nós fôssemos o Criador de todas as coisas. O soberbo confia tanto nas suas próprias potencialidades e forças que chega a esquecer que tem uma natureza criada, se acha criador de tudo. Então, vamos ver. Contrariamente à humildade, que reconhece a miséria, a soberba se desenvolve cada vez mais nessa subjetividade, se achando criador, se achando o máximo, se equiparando a Deus. E vive apegado, o soberbo, aos seus próprios gostos, às suas próprias opiniões. Não consegue apreciar uma visão diferente da dele. É o máximo. Sempre a última palavra, sempre aquilo que pensa, que faz, que revê, que contribui, sempre tem algo melhor do que os outros. Esse é o soberbo. E uma visão desse tipo acaba atrapalhando a sua vida mais corrente. Qual é o fruto da soberba? A desilusão, a tristeza, a insatisfação, uma vida inquieta sem sentido, cheia de rancores. Então podemos distinguir várias formas de soberba. A soberba que a gente podia dizer metafísica é aquela que a pessoa que está querendo se equiparar a Deus, que pretende destronar Deus. Deixa, esse rei não, eu sou o rei. A pessoa se faz rei da sua própria miséria. O orgulho, que alimenta valores simplesmente pessoais, que os seus valores, as coisas que pensa, as coisas que faz, são o máximo. Alimenta a convicção, olha lá, e isso, de alguma maneira, nós passamos por momentos desse tipo, quando estamos rancorosos, quando nos queixamos de tudo, quando achamos que somos vítima de circunstâncias ou de pessoas, é porque nós simplesmente temos uma convicção de valer tanto, de valer muito, e qualquer coisa que nos digam nos ofende. Se uma pessoa nos diz de um defeito, nós ficamos magoados, como se aquilo fosse uma ofensa. E, na verdade, aquilo é aquilo que nos toca, é porque nosso orgulho está à flor da pele. E a altivez, essa resistência a pessoas que são assim. Se perderam um cargo, se estão, enfim, desempregados, ou se por algum motivo diminuíram esse tamanho desse prestígio externo, essas pessoas passam a vida deprimidas, pessoas rancorosas, pessoas num canto, parece que é como se tivessem rebaixado ela, e há uma altivez, uma grandeza. Eu conheci gente, quando trabalhei assim nos começos de trabalho profissional na área de engenharia, profissionais assim, já mais velhos, totalmente cheios de uma empáfia, uma coisa assim horrorosa, né? Pessoas que sabem tudo, que dão a última palavra, que coisa até mal educada, né? Agir assim. Bom, a altivez, essa resistência a colocar-se, subordinar-se, obedecer, ser dóceis. E Jesus Cristo, que sendo Deus, o infinito, a suma bondade, se fez pequeno e quis mostrar um exemplo de ser o servidor de todos, quando lava os pés dos apóstolos, dos discípulos. Então, todas essas formas de soberba são verdadeiras ilusões, mentiras, mentira do tamanho do diabo. A humildade, por outro lado, é a base de todas as virtudes. Todas elas necessitam da virtude. E, para isso, nós temos que descobrir a grandeza da nossa identidade. Toda vez que temos a Deus no coração, com a graça de Deus, porque somos filhos de Deus, adquirimos a nossa verdadeira grandeza. Sou filho de Deus, como aquele ponto de caminho, sugestão para aqueles que ainda não estão meditando o livro Os Pontos de Caminho. Procure esses pontos ligados à filiação divina. E ele disse para um rapaz, estudante da universidade, padre, você me disse
para eu fomentar essa soberba, porque eu estava considerando a minha filiação divina, me sentia assim, com o peito estufado. Sou filho de Deus, e por ser filho de Deus, me sentia muito firme. E o São José Maria escreve na resposta para ele: fomenta essa soberba, que na verdade não é fomentar a soberba, mas é fomentar o amor de Deus e o respeito ao papel da graça na nossa alma. Há um exemplo muito interessante que é de São Luís IX, foi rei da França. Ele dava um conselho para o seu filho, que iria ocupar, enfim, naturalmente, ocupar o reinado. E ele dizia, como um detalhe importante de sabedoria, que nas reuniões que tinha com pessoas de autoridade, que aprendesse a ouvir e nunca a ficar manifestando as suas opiniões com veemência, mas dando tempo para que as pessoas mais sábias falassem e discernir para formar ideias sobre os diversos assuntos. E essa atitude que formou um sucessor. Então nós vemos que a grandeza não está é a pessoa saber ouvir, saber aprender. Então aí está a função grande, imensa, importante da virtude da humildade. O Dom Álvaro Del Portillo dizia, que foi o primeiro sucessor de São José Maria, aconselhava a renovar o propósito todos os dias, como que para reiterar a importância dessa virtude. Renovar o quê? O propósito de recomeçar a aprender a ser humildes. Porque nós somos tão soberbos que é preciso fazer o propósito de recomeçar todos os dias. São José Maria usava uma frase, uma jaculatória, em latim, que é nunc cepi, agora começo, ou pode ser agora recomeço. Toda vez que via um defeito, uma falha, uma ação pouco generosa, um ato de amor, um ato de entrega, uma renovação do seu impulso para servir a Deus e para amar mais a Deus. Nunc cepi. Não podemos, assim, ter na nossa vida uma espécie de lema, quase que de orientação para a nossa luta pela santidade. Nunc cepi. Agora começo, agora retifico. Porque retificar é uma coisa muito grande, maravilhosa. Então, realmente, procurar seguir por esse caminho de começar e recomeçar, que é caminho de humildade. A humildade é uma virtude. Tem alguém com o microfone aberto, está muito barulho, viu? Ser humilde como Cristo, como Ele, significa servir. Não vim para ser servido, mas para servir. Aqui nós já temos um elemento importante para a nossa luta espiritual. É espírito de serviço, servir, caminho de humildade. Viver a humildade, então, na prática, implica luta permanente, perseverante, constante. E, às vezes, nós experimentamos altos e baixos, tristezas, euforias. E por quê? Porque é que nós, os homens, nos entristecemos. Respondia aqui São José Maria, porque a vida na Terra não se desenvolve como nós pessoalmente esperávamos, porque surgem obstáculos que são normais na vida e que impedem e dificultam que levemos a cabo o que pretendemos. No fundo, as contrariedades, os acontecimentos, eles são verdadeiros mestres. Aquilo que não deu certo, aquilo que atrasou, aquilo que você está esperando, mas não está saindo, isso tudo vai moderando o teu jeito de ser, porque a humildade, gente, é aparentada da virtude da temperança, é uma medida, é um medir, é um controlar, é um equilibrar, um harmonizar
os nossos repentes do orgulho, da soberba, da vaidade, da inveja, essas coisas que fervem dentro do coração, deixando esse amargor dentro da alma. Então, propósito de começar a aprender a ser muito humildes. E isso daí vale a pena trabalhar. Um exemplo que nos dá São José Maria, através de um ponto de caminho, que eu acho que pode ser assim quase que um conceito-chave. Não és humilde? Não és humilde. De verdade, mas não és mesmo humilde. Quando te humilhas, não és humilde. Mas quando te humilham e o aceitas por Cristo, não é verdade? Você está se sentindo humilhado. Mas está unindo, olhando para os cravos de Cristo, porque a gente sabe que o que prendeu Cristo na cruz não foram ferros com pontas agudas e marteladas, com total crueldade. Isso não foi o que prendeu no madeiro. São José Maria dizia, Cristo está preso no madeiro por puro amor a nós. Não foram os cravos, a materialidade do assunto, porque quis morrer assim. Ele morreu a hora que for preciso. Ele se entregou para morrer como um cordeiro que vai ao matador e se entrega por nós. Então, nós temos que ter essa capacidade de ouvir, capacidade de entender as pessoas que estão à nossa volta. E a humildade, nós sabemos que é fonte de alegria. Quem é humilde, luta por ser... não se pode, como aquela piada, parece que ocorreu muito antigamente, num lugar que não se sabe onde foi, mas em algum mosteiro, um frade lá pelas tantas, já com uma face, enfim, já com seus 70 anos de idade, ele dizia para os seus companheiros, os outros frades, eu tenho lutado tanto por viver essa virtude da humildade, que é a virtude que nos dá essa maior união com Cristo, finalmente adquirir essa virtude da humildade. Então, nesse momento, ele já fez um ato de convencimento e ali foi por água abaixo o seu propósito de 60 ou 70 anos de trabalho, de crescimento naquela virtude. São José Maria, quando nos falava da humildade como fonte de alegria e de eficácia, nos falava da imagem do pincel nas mãos do artista. Pense num pincel. Um pincel, ninguém faz uma espécie de monumento em honra aos pincéis que foram utilizados pelo autor, o pintor, esse ou aquele. O pincel é um instrumento. A grande virtude do instrumento é deixar-se pegar, é a sua capacidade de docilidade, de facilidade. Primeiro, não atrapalhar o artista principal, que no caso é Deus, o Espírito Santo, e agora que estamos na proximidade da festa do Espírito Santo, de Pentecostes, que todos nós podemos mergulhar nessa realidade, que é o Espírito Santo que nos santifica, e nós temos que ser sensíveis às graças que estamos recebendo através do Espírito Santo para sermos mais dóceis, para sermos humildes. Diz São José Maria num ponto de caminho, para que serve um pincel? Diz assim, né? Para que serve um pincel se não deixa trabalhar o pintor? A eficácia no apostolado, no serviço a Deus, no serviço às almas, vai depender do quê? Dessa humildade, e sendo humildes, nós nos tornamos mais fortes, porque sendo fracos, nos reconhecendo fracos, nós podemos fortalecer a nossa alma com a graça divina. Quando me sinto, diz São Paulo, fraco, aí é que sou forte. Agora, em contraste com a inquietação da soberba, a humildade, então, é fonte de alegria profunda, e essa alegria vem de reconhecer a nossa condição de filhos de Deus, de criaturas amadas por Deus, elevada à ordem da graça. E São José Maria também tinha uma frase que
ele aprendeu do seu pai, enfim, como uma tradição familiar, uma jaculatória que inclusive era uma forma de representar nos escudos das famílias espanholas, tem lá uns escudos, uns brasões, que tinha uma frase, quase uma frase força que qualificava a linha de princípio daquela família. E do pai de São José Maria, a frase era alma, calma, alma, calma. Para ter alma, para ter ânimo, para ter força, para ter fortaleza, é preciso paciência, é preciso perseverança, é preciso saber deixar-se talhar com o cinzel de Deus das contrariedades, das dificuldades. Tem um livro do Padre Fausto que valeria a pena muitíssimo vocês lerem, que é o Valor das Dificuldades, que são grandes mestres, são doutores, que nos ajudam, nos capacitam a ir pelo caminho de santidade. O Senhor, diz São José Maria, tira doçura, mel saboroso das rochas áridas da dificuldade. Olha que beleza. Dificuldade, contrariedade são permitidas por Deus. E são aliadas desse processo necessário, conveniente, do artista divino que desfere golpes precisos de cinzel e martelo, querendo edificar essa figura de Cristo em nós. Mas se nós nos rebelamos, nos queixamos, nos afastamos, diz lá o ponto de caminho, muito graficamente, que vai restar dessa obra de arte, senão cascalho, pedra solta que não serve senão para ser pisada pelos homens. Então isso vai nos chamando a atenção. Portanto, se nos achamos muita coisa, está aí um ponto importante para começar a raspar esse orgulho. Deus não pode fazer, atenção, se nos julgamos grandes, Deus não pode fazer coisas grandes em nós. Nos achamos grandes. Deus não poderá fazer nada conosco, ou muito pouco. Então vamos pensar, a humildade é uma porta que se abre à graça. E como somos pouca coisa, poderemos ser algo na medida que cooperamos. Se somos dóceis, outra imagem importante, como o barro se deixa moldar pela ação do Espírito Santo, como na mão do oleiro, antigamente tinha aquele torno girando, e a pessoa com a argila ainda continua trabalhando assim, para dando o molde àquele pedaço de argila. Bem podias, diz São José Maria, repelir esses pensamentos de orgulho. Afinal, és como o pincel nas mãos do artista, e nada mais. Diz-me, para que serve um pincel se não deixa trabalhar o pintor? Então, reconhecer que tudo o que temos é dado, é recebido. Bom, resumo da ópera. A verdadeira humildade não nos diminui, mas engrandece, porque deixa espaço enorme para o crescimento do divino em nós. É isso que nos dá o brilho. Então, todo o contrário. Ao nos vermos de verdade no nosso exame de consciência, outra concretização prática é dedicarmos um tempo diário, no final do dia, e não deitado, mas ainda enquanto lúcido, para nos perguntarmos o que eu fiz de bom, para agradecer a Deus, porque são dádivas. O que eu fiz de errado, enfim, coisas que me afastaram de Deus, para reconhecer as nossas faltas humildemente e fazer um propósito de melhora para o dia seguinte. Que coisa importante nós reconhecermos a nossa pequenez, a nossa condição de pecadores e buscar a misericórdia de Deus. Aí nos faremos grandes. Nos abrimos à grandeza de Deus e nos tratamos capazes. Interessante, nos capacitamos, vamos nos tornando cada vez mais capazes de mais graça, de mais correspondência à graça. E
amar de verdade e ser esses instrumentos eficazes nas mãos de Deus. Então, é a humildade que encontramos, é na humildade, ou com a humildade, que encontramos a terra fértil. Porque humildade até vem da raiz humus, daquela terra fértil, onde propicia o crescimento das virtudes. As virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. As virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza e temperança, e um leque de outras qualidades que estão anexas ou partes potenciais de cada uma dessas virtudes. Então, que nós podemos terminar aqui, possamos pedir a Deus e essa luz para buscar as raízes da soberba, as raízes de orgulho, as raízes da vaidade, as raízes dessa altivez, essas raízes do nosso convencimento, da nossa sabedoria, ou da firmeza do nosso taco, e ir reconhecendo que nós temos pecado, que precisamos de Deus, e ao sermos humildes, e assim empreender um caminho de santidade, que possamos, finalmente, pedir ao Senhor a sua humildade e aprender de Nossa Senhora, modelo de alegria, porque também é modelo de humildade, e viver cada dia na verdade, na confiança em Deus e no serviço aos outros. E aqui nós